O Flamengo está on fire na janela. Depois de fechar com Saul Niguez e Emerson Royal, o nome da vez é Samuel Lino. Mas tem uma dúvida que muita gente está levantando. Ele chega para jogar como um lateral, um ala ou como ponta? Calma que nesse vídeo eu te explico direitinho como o Samuel joga, os números dele na Europa e como o Felipe Luiz pode encaixar esse jogador no Flamengo. Bora! Quem é Samuel Dias Lino? Como foi a sua carreira até então? 25 anos, nascido em Santo André, destro, 1,77 m. Ponta esquerda? A gente vai descobrir nesse vídeo com lances, tá? Calma, tá? E esse título aqui? Tá? O único título da sua carreira foi a Copa São Paulo de Futebol Júniors, coincidentemente aonde? No Flamengo. Então ele pode estar de fato voltando para sua casa, mas despontou, né, no cenário profissional mesmo no São Bernardo, quando foi vendido para o Gil Vicente de Portugal. De lá se destacou, foi para o Atlético de Madrid, que ainda emprestou ele para a equipe do Valência por uma temporada e depois retornou e não saiu mais. Apesar de ser destro, o Samuel Lino majoritariamente joga pelo lado esquerdo, independente se ele joga de meia, ponta, ou lateral, ou ala, que seja, ele sempre está do lado esquerdo. Tanto que se a gente pegar o mapa de calor dele da última temporada, a gente consegue perceber, ó, campo defensivo bem vermelho e campo ofensivo também bem vermelho, ambos obviamente do lado esquerdo. Depois eu quero trazer para vocês essas movimentações aqui mais centrais, mas calma que a gente vai chegar lá. Qual que é o comportamento dele? Em bloco baixo é um jogador que fecha um pouco mais os espaços e ajuda bastante na contenção, tá? Tanto que a gente vê nesse lance que depois que ele dá o bote, ele retorna para fechar as linhas. A gente sabe que o Simeone gosta muito desse tipo de jogo um pouco mais povoado ali no campo de defesa. Já em bloco alto, a gente vê uma situação totalmente oposta, que é o quê? O Samuel Lino saltando realmente para dar o desarme, para roubar a bola e gerar o contra-ataque para sua equipe. E aí números que corroboram com esse comportamento dele que é bem interessante. Estatisticamente, desde que ele chegou no Atlético de Madrid, ele é o primeiro jogador em duelos ganhos com 295 no total e também acaba sendo terceiro em desarmes com 103. Realmente um jogador muito bom nesse quesito. No momento de criação, principalmente jogando um pouco mais avançado, Samuel Lino recebe sempre em amplitude e fazendo um jogo de fora para dentro, como vocês vão ver nesse exemplo que eu vou mostrar aqui a seguir. Você vê que ele recebe a bola, às vezes vai para cima, às vezes não, e quando toca ela, como nesse caso no corredor central direito, ele já corre para dentro da área. É um movimento que ele faz bastante e funciona muito bem, que eu vou mostrar ainda em outros lances aqui a seguir. Outro grande destaque dele são seus dribles. Ele não é um jogador que vai ficar pedalando ou parando muita bola, driblando no campo de defesa, mas ele é muito bom no drible curto e progressivo, ou seja, vou driblar para chegar no gol. Como nesse lance, o jogador foi para cima dele com um pouquinho de veemência, ele já driblou ele, vem mais um jogador, ele limpa e finaliza no gol. Ainda tem muita coisa pra gente analisar do Samuel Lino, calma, não sai desse vídeo e já deixa um like e se inscreve no canal, dá essa moral. E unindo essas duas qualidades dele, entrada na área e drible, e também a finalização pra gente colocar uma terceira, a gente vê esse lance. Cruzamento da direita para a esquerda, ele já estava na área, a bola retorna, o jogador do seu time finaliza, a bola sobra para ele e aí no contra um ele se destaca, você vê, ó, drible pro meio, tranquilo e uma batida de chapa maravilhosa para fazer um golaço. Para mim, uma das coisas mais interessantes do jogo do Samuel Lino é que ele é um jogador polivalente. Eu voltei nesse lance aqui lá no Gil Vicente, que inclusive vale a pena a gente mencionar, que foi a fase mais artilheira dele. Foram 100 jogos, 27 gols marcados e 5 assistências. Você vê que se a gente compara com os números do Atlético de Madrid, são menos assistências e mais gols. E por quê? Porque quando ele se destacou por lá, ele jogava como um ponto esquerda, mas também como um atacante, tá? Mostrando aí uma variação tática muito grande. Você vê que nesse lance ele se posiciona muito bem, faz a linha e faz um golaço de cobertura também. Lembra que lá atrás eu comentei com vocês que ele é um jogador que majoritariamente atua pelo lado esquerdo. E por que disso tudo? Porque ele tem uma ambidestria excelente. É um jogador destro, mas usa muito bem a perna esquerda. Como nesse lance, ainda no Gil Vicente, ele traz pro drible, o jogador cobra a perna direita dele, ele limpa mais um, e aí mesmo sem ângulo, ele finaliza de perna esquerda e faz um belo gol. Quer ver um outro exemplo aqui, agora no Atlético de Madrid, um pouco mais atual? Faz a passagem, recebe no espaço, domina com a perna direita e fuzila com a perna esquerda. E essa ambidestria também se estende para suas assistências. Dá uma olhada nesse lance aqui. Sai o escanteio, sobra o escanteio no pé dele. Dois jogadores o marcando. Ele traz para a perna ruim e faz esse cruzamento perfeito para o Lenormand marcar de cabeça. Nesse outro lance, já jogando um pouco mais avançado, defesa do Barcelona em bloco alto. Ele faz muito bem a linha de impedimento, lê bem o lance no momento de atacar, domina de cabeça e um passe tranquilinho para o centroavante marcar.
Agora que a gente já conhece o jogador, vamos trazer isso para a realidade do Flamengo. 4-2-3-1, formação que o Felipe Luiz vem atuando neste momento que eu tô gravando esse vídeo. Onde o Samuel Lino se encaixaria? Na minha opinião, ele se encaixaria como um ponta esquerdo. E aí o Bruno Henrique teria que lutar por vaga com o Gonzalo Plata, né? Ou sendo uma opção aqui no banco de reserva. Mas não é essa a ideia, a gente discutir isso daqui agora. Porque eu imagino que vai ser mais difícil a gente ver ele atuando como um ala ou como um lateral esquerdo. Primeiro que tem o Alexandro, né, que é um jogador mais defensivo, o Felipe Luiz opta por essa questão, e aí ele pode ajudar bastante aqui desse lado, como eu já mostrei para vocês aqui no início desse vídeo. E aí uma segunda opção seria o quê? Seria o 4-1-4-1. O Felipe Luiz também atuou em diversos momentos, que aí ele viraria um meia pelo lado esquerdo, Luiz Araújo do lado direito, Saul Niguez um pouco mais avançado, com o Jorginho sendo base e o Arrascaeta também aqui na armação. E aí, pensando no futuro, como um jogador extremamente polivalente, em jogos que o Felipe Luiz acredite que um sistema num 3 zagueiros funciona melhor, aí ele pode entrar com o Léo Pereira, obviamente alguém vai perder espaço, e aí pode jogar com 3 zagueiros por aqui, e aí sim o Samuel Lino. O próprio Alexandre pode fazer esse lado, também fez isso na equipe da Juventus. Qual que você gosta mais? Comenta aí embaixo. Na minha opinião, com o Felipe ele deve atuar mais adiantado, com liberdade para explorar a velocidade e a sua chegada na área. Agora, se você gostou dessa análise, saiba que tem um outro reforço do Flamengo que eu já mostrei aqui no canal, o espanhol Saul Niguez. Clica aí no vídeo que está aparecendo aí na tela e confere a análise completa sobre ele. Tamo junto!